Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast das Onças. E hoje, toda segunda-feira eu falo a mesma coisa, que a gente está muito feliz com o nosso convidado, e realmente a gente fica bem feliz. Todas as pessoas que passaram por aqui foram pessoas que de alguma forma marcaram não só as nossas vidas, mas a vida do Distrito Federal como um todo. Mas especialmente hoje, e aí eu estou diante da minha convidada, e eu vou falar para vocês, mas ela está aqui escutando tudo direitinho. Talvez tenha sido um dos episódios que eu mais. Eu não vou dizer que eu tive dificuldade, mas eu tive ansiedade, misturado com um pouco de nervosismo, felicidade. Quem é brasiliense, quem nasceu aqui no Distrito Federal ou cresceu aqui, acompanhou a vida dela, né? Basicamente até os dias atuais, e sempre e foi e é motivo de alegria. Então, eu, como atleta, eu tenho uma honra gigantesca de estar diante de uma pessoa que eu ouvi falar a vida inteira. Obviamente, eu sou mais velha do que ela, mas e que eu admirei a vida inteira, né? E continuo admirando, tenho certeza que vou continuar admirando nos projetos que ela já iniciou, que ela vem implementando e naqueles que ela ainda vai implementar. Então, eu queria que vocês recebessem com muito carinho, com muito respeito, com muita atenção e com muito orgulho, Rebeca Guzmão, que é uma pessoa que eu tenho muita felicidade. Rebeca, seja bem-vinda. A sua presença aqui, ela é muito, muito significativa, muito especial. Espero que você se sinta acolhida. Aqui você tem pessoas que te admiram muito pelo que você foi, pelo que você é e por tudo que você ainda tem para fazer aí, porque eu sei que você deve ter muitos projetos bacanas aí para implementar ainda. Seja bem-vindo ao podcast das Onças. Muito obrigada. Nossa, a gente nem começou o podcast, eu estou com vontade de chorar, sério. Muito obrigada pelas palavras, pelo convite. Eu também confesso que eu fiquei bem ansiosa, eu fiquei bem curiosa, né, sobre esse podcast. Quando recebi alguns vídeos para conhecer, eu falei, nossa, que bacana, que legal, um podcast ali que só tem mulheres lindas, com histórias fortes, mulheres que fazem parte dessa história do nosso Distrito Federal. E você é muito representante. Eu queria te entregar um presente. Eu sempre entrego no início, porque se eu deixar para o final, depois eu vou esquecer. E a gente preparou um presente para você. Todo é simples, né? Já vou dizer logo que é coisa simples, mas é muito individual. Então é um presente que não serviria para ninguém a não ser para a Rebeca. Então sinta-se acolhida, espero que você goste. É um presente que é nosso, mas teve a participação de uma integrante aqui que ela nunca veio aqui, ela não está aqui, mas ela prepara tudo com muito carinho. Então espero que você goste. Separei Ai, aqui. gente. Vou pedir para você abrir, porque aí a gente aproveita e fala a outra integrante aqui do podcast que produz. Gente, olha, que Um copinho para você lembrar da lindo! gente sempre. Ah, mas já ia ser Pronto, difícil esse aí é o esquecer. presente principal. E eu Esse? tive, não pude mostrar para ninguém isso aí. Falei, se eu colocar no Instagram, corre o risco dela ver e eu não quero que ela veja. Ah, não, gente. Essa é um sim, mas veja bem. Olha que coisa linda! A Oh, que lindo! oncinha nadadora. E a medalha. Que coisa mais linda! E Ai, a não, medalha de amei, ouro no amei. pescoço dela. Gente, quando eu peguei aqui, eu vi a medalha e o óculos. E Eu o falei, gente, que óculos. coisa mais linda! Então é para Amei, amei. Rebeca. E não tinha como não ser. Foi uma das primeiras que Que coisa linda. a gente pediu para a Débora, que é uma senhora que faz, assim, eu chamo de ela é uma artista, né? Porque ela faz de crochê a oncinha. E para cada um dos nossos convidados, a gente faz questão de que a oncinha vá para você. É Que sua. linda. E aí eu falei, é uma nadadora que vai lá, e eu queria tanto postar isso no Instagram, porque toda semana eu posto. A semana passada foi uma jogadora de futebol, então teve a oncinha com a bolinha de futebol. Eu falei, mas se eu postar o da Rebeca, qual é o risco dela ver, alguém ver, marcar ela? Então eu vou ter que manter em segredo a oncinha nadadora. E campeã, Linda, 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 linda. assim como você. Linda, Então, obrigada. espero que você tenha Nossa, gostado linda. da sua oncinha. Vai dar briga lá em casa com o meu menino, né? Porque ele vai ver e vai falar, mas é meu, né, mamãe? Não deixa de ser, né? Acaba que a gente. Então, esse aí é o Gente, principal. amei. E tem um Esse coraçãozinho aqui também, né? é.
E Olha que agora você lindo. faz parte também do projeto Somos Todas Onças. Agora você é uma onça também. Isso. Agora eu virei uma onça. Posso continuar aqui Pode, fique mostrando? à vontade. Essa é uma camiseta do nosso projeto também, Somos Todas Onças. A gente sempre prepara com uma Olha que frase, linda. alguma coisa que, que mostre que a pessoa é especial, que as mulheres são especiais. E a gente preparou essa para você. Quer amar alguém? Olha isso no espelho. Linda. Essa frase diz tudo. Somos Todas todas onças. Olha, onças. isso aqui, que linda. Você já é Adorei. uma onça aqui do nosso time. Com certeza. Imagina essas onças todas unidas. Olha agora. E aí o nosso projeto Ah, que linda, A gente- gente. empodera mulheres, a gente está sempre Olha, que gracinha. Linda. tentando mostrar o quanto onças nós somos para tudo, né? Com certeza. Nossa, amei. Muito obrigada mesmo. Eu achei a Obrigado. oncinha mais bonitinha. Ah, não, tudo é A linda. Agora a oncinha oncinha realmente. com a roupinha, o roupão. Linda, 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 amei. Obrigada, gente, de coração. Que bom que você gostou. E, Rebeca, eu queria começar, eu vou quebrar um pouco o protocolo, né? A gente sempre fala que quem senta aí desse lado aqui é a estrela, a gente deixa falar muito, eu às vezes fico aqui apenas como ouvinte, porque a gente quer isso, é ouvir quem está aqui. Mas eu queria começar falando um pouquinho de mim para você entender a sua importância na minha vida, a sua importância de estar aqui hoje. E graças a Deus você está aqui hoje. Mas quando eu falo estar aqui hoje, não é aqui, é estar aqui nesse mundo, para muitas pessoas. Eu sou atleta profissional de fisiculturismo, sou campeã brasileira, campeã em 2 categorias, campeã de um dos maiores campeonatos que a gente teve aqui no Brasil, o Arnold Classic, que é o que o Arnold Schwarzenegger vem para o Brasil, enfim. Já tem 4 anos que eu não estou competindo, veio pandemia e tal, quando eu me tornei atleta profissional, em que a gente passa a competir fora do país, já não tem mais como competir aqui dentro, porque você chegando no nível, você sabe muito mais do que eu, o sarrafo está tão alto que você não consegue voltar, você não vai competir as competições, até para dar espaço para quem está aí na batalha. E aí, em razão da pandemia, eu suspendi mesmo, e aí pretendo voltar depois, mas não é hoje, não é, infelizmente, minha prioridade. Mas eu, ao longo da minha vida, eu percebi que eu sempre fui atleta. E aí você vai olhando o seu histórico de, primeiro, jogava queimada e tudo eu arrumava uma competição. Ah, porque aí vamos para a competição, depois vem vôlei, depois vem handball, depois vem taekwondo. E tudo eu desenvolvia de uma forma que eu chegava numa competição. Eu virava competidora e tal, tal. Aí a vida passa, tive que optar entre o esporte, estudar e trabalhar, e aí eu optei por terminar os estudos, trabalhar, não seguir no esporte, e passou, né? E aí, já com 30 e poucos anos, eu decidi voltar a competir no esporte até então, que eu não conhecia, que era o fisiculturismo. E eu fui assistir um campeonato e me apaixonei pela força das mulheres e, ao mesmo tempo, a leveza que é. Porque o que as pessoas não conhecem do fisiculturismo. Acham que é uma coisa, mas você vai ver o campeonato é totalmente diferente. As mulheres que ganham são mulheres, obviamente, com uma condição muscular muito desenvolvida, mas femininas, leves. Então, aquela mistura de força com leveza me encantou e eu decidi competir. E aí eu fui competindo e me tornei atleta profissional. E o caminho é muito difícil. É muito, às vezes eu me peguei várias vezes chorando, é muito solitário, mesmo que você tenha muitas pessoas ao seu redor. É você com você ali mesma, é uma Sim. cobrança gigantesca, é uma pressão de treinadores, no meu caso, e eu não estou criticando ninguém, mas uma viagem em família foi motivo de briga, eu não deveria ter viajado, eu tinha que voltar de campeonato, zerar o carboidrato logo em seguida, eu acabei de ganhar um campeonato, como que eu já vou descer, já vou zerar o carboidrato, eu nem comi nada, mas você tem que continuar em uma cobrança, e quando você é mulher, a necessidade de provar que você é competente, consegue ganhar, é maior ainda. Então, eu confesso que num determinado momento da minha vida, eu fiquei assim, desorientada. E você começa a desenvolver umas coisas complicadas.
alguns ex-atletas de fisiculturismo desenvolvem uma compulsão, comem, engordam, e aquilo para Sim. um atleta, que é o padrão de corpo é um, ele começa a ter problemas mentais. E depois eu passei um tempo me culpar pela minha filha, que eu não conseguia acompanhá-la, eu sou mãe solo, então as competições me tiravam do acompanhamento da minha filha. Então, você começa a ver como a gente às vezes precisa de um suporte, e nem sempre a gente tem isso. Me chamou a atenção na sua história, óbvio, assisti o seu documentário, chorei muitas vezes assistindo esse documentário. E assim, a gente tem algumas coisas até interessantes que eu não sabia. Você é filha do meio, eu também sou filha do meio. Então, tem umas coisas assim que eu achei bacana, a identificação. E quando você falou que perdeu num campeonato e que é acostumada a ganhar sempre, e eu tive um histórico mais ou menos assim, que o dia que eu perdi, aí você vê num campeonato internacional eu ficar em segundo lugar, para mim foi o fim do mundo. E aquilo ali também foi um motivo de sofrimento muito forte, muito assim, absurdo de você querer largar tudo e ir embora. Então, assim, a vida de um atleta, por si só, ela é muito sofrida. Muito. Ver você ir lá recebendo sua medalha é bacana e a gente vê e acha que você chegou ali ontem, quando você levou uma vida inteira para estar lá. Mas ao mesmo tempo que é muito difícil, que eu me lembro de treinos, 3 vezes ao dia, treinando musculação, de eu olhar para frente, eu não enxergar nada, eu não estava vendo nada, porque a alimentação restrita, os treinos extremamente cansativos, e chorar na bicicleta à noite, na academia chorando, chorando, e meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não... E aí a gente não sabe de onde a gente Tira respira e força. tira força. Só que ao mesmo tempo que aquilo é extremamente sofrido, e foi sofrido para mim, os meus títulos me custaram muita coisa na minha vida, eu quero voltar. Eu sinto falta. Eu continuo mantendo a rotina. Tive problemas, inclusive psicológicos depois, porque 2 anos depois da minha última competição eu mantinha a alimentação e a rotina de um atleta. Então, assim, percentual de gordura abaixo de 8, 7%, sendo que eu não tinha nada, nenhuma competição. Então, eu precisei fazer um trabalho para eu voltar a comer, para eu voltar a sair, a me divertir. Mas, é com base nisso que eu tento sentir as dores que você sentiu ao longo da sua trajetória. Eu sei que não tem como a gente deixar de tocar nos pontos difíceis, mas hoje vai ser um dia que eu quero falar da Fênix. Rebeca, mais do que tudo que se passou, mas eu queria que você falasse um pouquinho também do que você passou. Eu sou bacharel em Direito, então, vendo seu documentário, tem uma parte bem explicativa dos advogados, e para quem é do direito que escuta aquilo ali fica angustiado, porque você pega as legislações ali, rasgaram tudo que tinha de normas no país e fora do país. Tudo que foi feito com você violou não só a nossa Constituição, mas violou os direitos humanos. Então, assim, é algo que você sente muito. E eu queria que hoje a gente falasse, obviamente, sobre esse assunto, dentro daquilo que você quiser falar, óbvio, mas principalmente da Fênix que você tem sido ao longo de todos esses anos. Sempre se reinventando, dando a volta por cima muitas vezes. E eu repito, que bom que você está aqui. A primeira coisa que eu vou falar para você é volte. Volte a competir, volte a viver que você ama, o que você gosta de fazer. Se você sente prazer, se você sente amor, é porque realmente você precisa voltar. Então, volta que eu vou torcer muito. E você é uma pessoa que pratica um dos esportes que eu sempre falava para todos os atletas. O mais difícil de todos os esportes, na minha opinião, sempre foi o fisiculturismo, porque é uma disciplina. O atleta geralmente já é disciplinado, mas o atleta de fisiculturismo ele tem que ser 100 vezes mais disciplinado. Então, é uma admiração muito grande que eu tenho por todos os atletas, principalmente por mulheres que competem nesse âmbito que, para o espectador, é um mundo muito machista. Mas a gente espera que as mulheres continuem mostrando seu espaço, pegando seu espaço e não saindo dele, e de que o esporte, sim, ele é de todos,
de mulher, de homem, não tem isso. Não existe, esse esporte é feminino, esse esporte é masculino. Esporte é de todos. Então, eu realmente tenho uma admiração muito grande por vocês, atletas fisiculturistas. E a minha história, como a de todo atleta, é sempre de muita dor. O dia a dia do atleta é sofrido, os treinos, os, o que a gente perde da fase mais importante, muitas vezes, da nossa vida, que é a nossa adolescência, que é a nossa infância também. Mas, quando eu olho para trás e eu vejo que eu realmente consegui nadar em rios, em mares lindos da vida, mas, ao mesmo tempo, eu atravessei o inferno. Então, para mim, olhar tudo isso e ver que eu consegui ter uma segunda chance também de estar aqui, de ter sido uma fênix e de todos os dias conseguir me reinventar de alguma forma, porque a gente sabe que não é fácil o dia a dia. Mas eu me olho no espelho hoje e falo, poxa, garota, eu tenho um orgulho enorme de você. E eu acho que todas as mulheres, quando aquela música da Rita Lee, ela diz muito sobre isso, né? É aquela um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. E quando ela fala assim, agora só falta você, nós estamos falando para outras mulheres, né? Se eu me libertei, se eu superei, se eu passei, agora só falta você. Você também vai passar, você vai superar e você vai sair mais forte do que você imaginava ser. E é isso que a gente tenta passar com essas histórias de sofrimento que a gente tem ao longo da vida, que a gente tem de muitas lágrimas. Eu acho que as lágrimas da vida ela é muito mais dolorosa e dolorida do que as que a gente tem no esporte. Porque geralmente as do esporte elas são de alegria, são de uma dor que a gente está sentindo ali na hora, mas a gente sabe que vai passar, né? Então, para mim, ter passado por tudo isso e hoje eu ter que ajudar pessoas a superarem o que eu passei. E quando eu falo que eu passei, não é no esporte, é a depressão. É essa doença que hoje praticamente 90% eu acho que da população mundial está vivenciando de alguma forma, ou por ansiedade, ou de síndrome do pânico, por tudo que a gente passou nessa pandemia. Mas o que eu aprendi com isso tudo é que realmente o valor da vida é inestimável. Quando eu cheguei a quase consumir o fato de a morte mesmo, eu não dava valor, né? E hoje, quando eu consigo salvar uma vida, eu vejo tanto que ela realmente é imensurável. Mas a gente tem que salvar, né? As pessoas, a gente tem que mostrar que nós mulheres, nós somos realmente assim. Eu ia falar um palavrão agora, que é contra aquela sexo frágil, né? Porque eu vejo quantas mulheres que passam por essas situações e também conseguem superar. Então, é motivo de orgulho para nós, mulheres, né? Aí você faz um trabalho muito bacana ligado à saúde mental, inclusive voltado para as escolas, para crianças, adolescentes, que infelizmente, principalmente os adolescentes e principalmente depois da pandemia, né, foram expostos a uma situação de pânico mesmo, né, e a parte das nossas crianças e adolescentes estão doentes, mentalmente falando. Então, assim, e você é uma pessoa que, quando fala do assunto, tem propriedade para falar. Viveu aquele baixo, né? Muito baixo, mas também viveu o renascimento, né? O reviver.
que é o que é mais bacana da sua história, é ver você ressurgir e levar uma mensagem para muita gente aí. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Espero que você consiga expandir ele mais ainda. Você fale um pouquinho para a gente desse trabalho da saúde, né? Principalmente voltado para crianças e adolescentes. A gente, inclusive, tem um podcast sobre saúde mental nas escolas, que a Juliane, ela conseguiu reunir um grupo aí bem bacana, junto com o Didi, que também está à frente desse projeto. E é um grupo de pessoas de todas as áreas, da segurança pública, da educação, da saúde, porque o que a gente tenta fazer é essa corrente do bem. Uma rede É uma de... rede, porque hoje, porque ontem eu passei por isso, hoje eu estou à frente porque eu superei, como outras pessoas, outros adolescentes vão estar ali também sendo essas redes no futuro. E realmente o que a gente ficou muito preocupado depois da pandemia fosse que como que estariam a cabeça dessas crianças e desses jovens, porque são situações que a gente nem imagina o que eles passaram, né? Muitos foram abusados, muitos sofreram violência doméstica, porque o pai ou a mãe não convivia não tinha aquela convivência diária com aquela criança ou aquele adolescente. De repente você está o tempo todo, você já está estressado, você perdeu o emprego, você perde a cabeça e você acaba realmente agredindo o seu filho. Mas isso daí é só uma válvula para que comece a ser corriqueiro. Então, foram situações que a gente nem imaginava que as crianças realmente estavam passando. Mas o trabalho que a gente procura fazer tá levando, primeiro, identificar, né, as crianças e os jovens que estão com aquele comportamento diferenciado. E geralmente é um que ou ele é muito agressivo ou ele é muito Retraído. retraído. E a gente percebe muito também na forma que eles seguram o casaco, a forma como eles olham, a forma se eles têm algum tique de ficar coçando, passando, né, a mão no rosto, que são sinais que a gente vai aprendendo com o tempo a perceber quando a gente está palestrando. E hoje a gente consegue fazer esse trabalho nas escolas, levando um bate-papo, uma conversa sobre depressão. A gente tenta fazer com que eles coloquem para fora sem se exporem. Ali, se alguém está se sentindo triste, ou se alguém já pensou em tirar a própria vida, nesse tipo de coisas. Mas o objetivo principal é a gente fazer a prevenção. Como tudo na vida, a gente precisa prevenir antes daquele jovem chegar em um ponto em que ele consiga atentar, né? E os índices só têm aumentado todos os dias. A gente tem escutou, né, relatos de pessoas falando que já tiveram ocorrências de crianças de 5 anos que tentaram. Então, assim, é uma situação muito complicada o que a saúde mental no Distrito Federal, não só no Distrito Federal, mas no Brasil, no mundo, vem enfrentando. E, Rebeca, e você está comentando aí, e eu percebo, e olha que eu não estou dentro de uma tão profunda. Eu trabalho com o Estatuto mais, da Criança, né, mais voltado, mas para aula e acolhimento, adoção, outro lado. E esse é um assunto difícil de tocar. As pessoas parecem que colocam isso debaixo de um tapete, essa questão da saúde mental. E quando envolve crianças e adolescentes, até os pais mesmo, talvez não queiram encarar a situação, que aquela criança precisa de ajuda. E aí o medo de identificar que o erro é do pai ou da mãe, então o erro é meu. Então, assim, a gente percebe que esse é um assunto difícil de tocar ainda, difícil de se falar, que você não vê isso na televisão, você não vê isso. O trabalho de vocês é meio que pioneiro e quase que único de buscar saúde mental nas escolas, da criança, do adolescente.
E esse seu relato de uma criança de 5 anos, que você para pensar, com 5 anos, é aquela criança que gosta de brincar, de aprontar, e você vê o nível de sofrimento ao ponto de tentar tirar a própria vida, é algo que é dolorido, né? Ah, demais. Poxa, 5 anos. Eu tenho um filho de 6 hoje, e quando ele estava com 4 aninhos, ali na época da pandemia, ele brincando, ele correndo de um lado para o outro, e ele vinha, começava a chorar sem ar, ele falava, mamãe, tá vindo aquela vontade de chorar, eu não sei por quê, mamãe. Aqui, mamãe, eu não consigo respirar, mamãe, me ajuda. Eu abraçava ele e eu pensava, gente, meu filho de 4 anos está tendo uma crise de ansiedade, porque está muito tempo dentro de casa, sem ver os avós, sem ver outra criança, sem socializar. E, então, é muito doloroso quando você passa a ver as estatísticas, você passa a ver que, poxa, é uma necessidade que as pessoas estão tendo. Se você não tem depressão, você tem alguém ali dentro da sua Conhece. casa, ou seu vizinho, você conhece alguém. E para você conseguir hoje um atendimento com um psicólogo, demora quase 2 anos. Né? Então, assim, é um trabalho que já deveria estar ocorrendo já há mais tempo. Eu dou palestras desde 2015 Sobre esse assunto. sobre esse assunto, porque você precisa também se sentir que você está pronto para falar. E aí você tocou num ponto interessante. Às vezes a pessoa, eu lido muito com mulheres, e às vezes a gente se adoece, ouvindo Uhum, os relatos, sim, vendo. E aí você às vezes começa a ver que mais uma e mais outra e mais outra. Aí tem hora que bate um desespero, você fala assim, não tem jeito. Isso não vai acabar nunca. exatamente. E o problema é o preconceito porque quando você fala assim, ah, você precisa de um tratamento, você vai precisar usar remédio para depressão. Ah, mas eu não tô doido. Eu tenho que ir para psiquiatra, eu não tô doido. Então, assim, criou-se, né, muito essa questão de associar que a pessoa que é, tem ela está passando por um problema psicológico, ela é doida, que a gente precisa desmistificar um pouco essa questão, já acha que vai ter que ser, que vão querer internar à força, né? Então, assim, porque eu não fico tomando esses remédios são muito fortes. Mas como é que você fala, então, para o diabético, que ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida, para o hipertenso, que ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida? E a questão da depressão é uma doença, mas ela é uma doença tanto causada pelo fator externo quanto interno também. Se você não trata com a medicação, você realmente não vai melhorar. E a medicação ela é por um tempo. Depois você vai diminuindo a, a, até você se sentir confortável e o médico perceber que, olha, agora você está bem e tudo, mas vamos sempre vigiar, porque depressão qualquer pessoa está suscetível a ter. E aí você vê esse qualquer pessoa e realmente... porque tem muita gente que associa a depressão por falta de Deus na vida, falta de fé. E a gente tem um caso de âmbito nacional que foi o Padre Marcelo, que ele Uhum. sempre fala, independentemente da religião, ele sempre fala disso, e que ele mesmo, como religioso, não acreditava que é uma doença. Sim, Achava que era frescura, gente fraca, gente da cabeça fraca, até ele ele passar. ter e ver que realmente eu tenho N conhecidos, um caso muito em especial, da pessoa ser altamente cética, isso não é nada, isso não é. E teve um período de depressão assim que foi, sabe, foi realmente lá no fundo, fundo mesmo. E graças a Deus consegui voltar. E quem convive também, porque eu convivi também com a pessoa que, infelizmente, na família da minha filha tem um parente dela, o avô, que chegou a consumar mesmo o fato, porque as pessoas às vezes não dão atenção. E é difícil lidar com quem tem depressão, porque às vezes está bem. Aí tá tudo aí de repente a pessoa muda. E Uhum. quem tá em volta, às vezes, não, sabe? Ai, já deu isso de novo, ai, já tá diferente de novo. E eu sei que é difícil, a gente fala assim, mas para quem também está acompanhando é difícil. Mas é algo que tem que ser encarado, tem que entender que é uma doença, precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de colo, de conversar, de
essa questão da medicação. Eu tive um tempo também com ansiedade. E eu, diante de tudo que eu já vi na vida, eu fiquei meio retraída de tomar medicação. Eu tive medo, na verdade, de dependência, de tomar o resto da vida. Mas foi exatamente como a médica me explicou, é por um tempo, você vai ver que daqui tanto tempo, se você seguir, a gente vai tirar essa medicação. E assim foi. É isso, as pessoas têm que entender que se elas... eu sempre falo, quem tem depressão tem que ser o primeiro a querer ajudar. Você tem que querer ser ajudado, você tem que querer. Eu quero sair, eu quero parar de sentir isso, eu preciso de ajuda. O grito de ajuda é para justamente você procurar a ajuda de profissionais que são capacitados para isso. Mas a gente fica... a gente escuta muita coisa sobre a depressão. Quando fala, é falta de fé, é falta de Deus. Tem gente que fala que é falta de ter o que fazer, Meu vai ter Deus. que arrumar alguma coisa para fazer. E quando a gente fala que a depressão ela não tem classe social, ela não tem gênero, qualquer pessoa está suscetível até é de uma criança a um idoso. E quando eu estava enfrentando esse período, eu eu vi o tanto que era difícil realmente para as pessoas em volta. Mas se você não sabe lidar com a depressão de alguém, você tá tudo bem também. Você não é obrigada a querer lidar, a querer passar por aquele momento com aquela pessoa. Mas a única coisa que essa pessoa tem que entender é que uma palavra pode salvar ou pode fazer com que a pessoa tire a vida. É só isso. E a gente escutava muito essas coisas que as pessoas falam, mas você é covarde, você não pensou na sua família, você não pensou... Egoísta, né? Você é egoísta. E aí, o que as pessoas não sabem, quem nunca passou por isso, é que, na verdade, a pessoa com depressão, ela quer acabar uma dor que ela é 24 horas, que você não sabe de onde vem, que você não sente amor por nada, que você não sente ódio por nada, que você simplesmente não sente. E aquela dor, não existe medicamento que faça ela parar. O que existe é, enquanto você dorme, você não está sentindo. Mas logo que você abre os olhos, ela volta com uma potência tão grande. E você quer acabar com aquela dor, com aquela angústia. Não é uma dor porque alguém causou aquilo em você ou alguma coisa causou aquilo em você. É uma dor que ela não passa. Então, a depressão realmente foi o caminho mais difícil e o mais doloroso que eu passei assim em toda a minha vida, sem sombra de dúvidas. Poderia ter sido uma lesão, poderia ter sido alguma coisa, mas realmente foi a depressão. E como foi a sua volta por cima? Família, eu sei que você é muito apegada às suas irmãs, Uhum. aos seus pais, seu filho, né, que é uma, uma gracinha, a gente fica vendo os vídeos dele, a coisa mais fofa. Como foi essa volta? Como foi agora a Rebeca que conseguiu vencer? Porque você é uma vencedora em vários momentos da sua vida, né? Você vai olhando a trajetória lá atrás até chegar ao dia de hoje. Como foi o processo de Fênix? Foi um processo que foi logo quando eu decidi que eu queria ser ajudada. E a partir daí eu falei, não, eu vou cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me valorizar, eu preciso me amar. E foi quando tudo na minha vida mudou. Teve um período que eu comecei a fazer parte de modelo, né? Depois eu fui para o programa da Fazenda. Daí logo depois que eu saí do programa da Fazenda, eu engravidei do meu filho. E Você vê que foram várias coisas assim que foram acontecendo, né? e num curto período de tempo, porque eu falava assim, eu falava, caramba, quando eu ia
aproveitar uma fase assim, aí, pum, alguma coisa, alguma coisa. E, mas quando o meu filho nasceu, ele realmente assim, foi o grande responsável por uma mudança de 360 graus mesmo na nossa vida, porque era um mundo completamente desconhecido para mim. Eu tenho uma frase de uma amiga que ela diz assim: quando a gente não tem filhos, a gente não se imagina com eles. Depois que a gente tem, a gente não se imagina sem Sem eles. eles. Porque, assim, eu tinha na cabeça que eu não teria filho. Eu era uma pessoa tão assim, sei lá, de viver, de viajar, de curtir. Quando eu falo curtir, não era balada, essas coisas, mas era assim, de sair, vou pra casa de um amigo e volto daqui uma semana. Uhum. E eu imaginava muito isso. Eu não vou ter filhos, eu não tenho a menor intenção, eu quero fazer. E engravidei de uma forma tão maluca, me cuidando e tal. Tanto é que eu falei, como? E aí me falaram, olha, no 0,01% que isso pode acontecer, aconteceu. Mas eu acho que não existe coincidência. Não existe o Uhum. acaso. É porque era para ser. Com certeza. E aí veio a calmaria da maternidade, com muitas dúvidas, com muitos problemas, com muito medo, medo do Uhum. futuro, medo, eu vou dar conta, eu não vou dar conta e tal. E a gente percebe, obviamente, que cada um tem suas opções, mas como é bom você ver alguém desenvolver, você poder ensinar, você pegar na mãozinha, como traz vida mesmo, né? Como Traz. revigora a vida da gente. E às vezes vem nesses momentos, para que você possa crescer mais, subir mais um degrau. Então, assim, quando você fala do seu filho, seus olhos chega. É, porque ele é o, assim, meu tesouro, meu e do meu esposo, realmente não tem, assim, ele é um... E cada dia que passa que a gente vê que está um pouquinho maior, que está um pouquinho diferente, você fala, ai, meu Deus do céu. Aí eu já fico imaginando que eu vou ter aquela síndrome do ninho vazio, né? Que falam. E eu pensava a mesma coisa como você, ah, não vou ter filho, tá Não bom, eu e cabe na minha ele, vida, não vai caber aqui. vai deixar, a gente vai viajar, a gente vai curtir. Mas é igual eu falo também, quando fala assim, ah, mas você sabe, você vai querer ter filho? Ah, não. Não é você que decide isso. Eu já cheguei a essa conclusão. Não, A gente não decide nada. é mesmo. Então, assim, por mais que você fale, ah, não, eu não vou ter, eu não vou ser mãe, não é você que vai decidir isso. Eu sempre falo que a gente tem que encarar, obviamente, o medo, o temor, e eu fui mãe solo desde o início, né? Por vários motivos. Então, a gente, em comum acordo com o pai dela, vamos ser os pais, mas, obviamente, a gente vai seguir os nossos caminhos. E o medo era algo muito constante, né? De será que vou dar conta, será que não vou dar conta e tal. E aquela história, isso acabou a vida, não vou mais poder aproveitar. E eu falo que eu aproveitei foi mais depois que eu fui mãe, porque eu ia nas festas de gente grande, nas festas de gente pequena, me diverti muito mais. Então, assim, ou você encara a coisa de uma forma medrosa e tal, ou você, vamos ver o lado positivo disso aqui, né? E eu aprendi que tem um lado complicado, mas se você der ênfase no lado positivo, a coisa de alguma forma ela vai fluir, vai dar certo. Com certeza. E todo mundo sobrevive. A gente. Todo Nenhum sobrevive. vem com bula, nenhum. Todos são diferentes. Então, a gente consegue. Parece que a mãe, ela já vem. Deus também já coloca uma coisa assim, um pequeno manualzinho, uma cola, né? Eu vou te dar uma cola, porque você vai ter que descobrir isso sozinha. Sim, aproveitando, desejo de ter mais um. Ah, não tem como não. Agora não, porque tá muito difícil. O mundo hoje em dia ele tá muito Eu difícil. pensava muito nisso. Eu pensava assim, a gente pensa no que essa criança vai passar, o que o espera nesse contexto que a gente tem hoje. Eu até tenho vontade, aquela vontadezinha, mas minha filha está com 15 anos. Ai, meu Ah, mas aí que é bom Deus. para você começar tudo de Não, novo. voltar, Começar tudo de pô. novo, né? Porque o pessoal fala, ah, mas não dá para ter uma menininha e tudo. Eu falo, gente, hoje, se um dia eu não tive medo de morrer, hoje o meu medo é de morrer e deixar meu filho nesse mundo do jeito que tá. Eu sei assim, ele tem meu esposo, tem minha família, tem a família dele, mas assim, a gente que é mãe, a gente tem essa E preocupação. assim, ninguém nunca vai ser como a mãe. Ninguém nunca é como você.
Deus o livre a mãe faltar, e você vai ter, a criança tem um suporte dos avós, do pai, mas a mãe é a mãe. Ela sempre mãe, vai ser só aquele jeitinho só dela, aquele amor que nada, 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 nada vai substituir. não, jamais, é E o amor cresce muito incondicional. rápido. Olho para minha Muito. filha, e já tem outros pensamentos, já não quer. E tem 15 anos, mas anda de mão dada comigo até hoje. As pessoas na rua acho que olham, estranham, mas enquanto ela segurar a minha mão, eu vou segurar. Espero que continuemos andando de mãos dadas aí para todo Ah, vai sempre. ser, sim. Velha lá, as duas, carregando a mão. Grandes Entendeu? amigas. É minha melhor amiga. Eu falo para eles também, é meu parceirinho aqui. E esporte, para ele? Como é que você conduz? Se ele já se inclinou para alguma coisa ou não? Assim, eu quero que ele seja feliz. Ele vai ser o que ele quiser ser. Não, não, não vou forçar nunca a barra. Nunca, os meus pais nunca forçaram comigo, então eu também jamais farei isso com ele. Ele pratica. Eu coloquei ele faz várias modalidades justamente para ter aquela opção de porque essa idade você tem que fazer de tudo. Mas ele, assim, ele demonstra ali talento no basquete, no judô. A natação ele não é tão fã porque ele não gosta de nadar crawl, ele só gosta de nadar peito, então ele... Mas eu quero que ele seja feliz, até porque a gente sabe que a gente que é mãe, mãe que é mãe não vai desejar que o filho seja atleta jamais, porque não quer que passe por sofrimento nenhum. A gente vê as meninas da ginástica, como elas, assim, com 12, 13 anos, elas têm muitas lesões. E olha que o meu esporte não era de tanto impacto, mas eu tenho um joelho já, foi embora, Nossa, ombro, que ninguém sabe como é que eu lesionei esse ombro e tal. Então é muito difícil, eu como mãe também não, não ia desejar jamais, né? profissionalmente, nem pensar. Você começou bem novinha. Comecei ali a nadar com 5, 6 Nossa, anos. que titinha. Mas era aquela coisa, era para fazer natação, porque tinha que fazer natação para ter saúde, para ter o pulmão mais forte, por conta de problemas de saúde também, sinusite, bronquite, Ah, rinite, os ites, né? tudinho. E, então, assim, mas o meu pai também fez isso, ele deu todas as opções para gente. Ah, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas tem que fazer natação. Tanto que até os 11 anos eu detestava nadar. Olha que contradição desta É, vida, né? natação nunca ia ter sido a minha primeira opção. Jamais. Gente, que engraçado. E aí você, profissionalmente, assim, você começou a competir a partir de que idade? Com 12 12 anos. anos. Comecei a competir. E aí, com 3 meses, já fui campeã brasileira. É um fenômeno. Mas eu era que nem você. Então, por exemplo, todo o esporte que eu entrava, eu parecia que já sabia fazer o esporte. Não tinha aquela coisa do... assim, claro, você tem que aprender regras e Uhum. tudo, mas eu não tinha aquela dificuldade. E Você, como pessoa, é uma pessoa competitiva? muito. Eu sempre fui muito É, o competitiva. atleta não tem jeito. Muito. Mas depois que eu fiz um esporte coletivo, né, que foi o futebol, eu acho que o esporte coletivo ele realmente ajuda a gente que já veio do esporte individual, porque a gente sabe como é isso, ele ajuda a frear um pouquinho isso, porque você, quando eu nadava, dependia de mim. Uhum. E quando eu estava no futebol, eu podia estar no meu melhor dia. Mas assim, eu marcando gol, sendo artilheira, mas se a goleira não tivesse no dia dela, O time inteiro. botava por água abaixo. Então, aquilo ali ia me deixando com uma raiva, com uma raiva, com uma raiva, que eu falava, gente, tem que ficar com raiva. Até porque eu não sou a melhor jogadora. Eu faço futebol brincadeira. As meninas que são realmente, Quem tinha que elas estar com são raiva? jogadoras, né? Então, e isso me ajudou a dar aquela freada com a questão da competitividade. E depois que eu fui mãe, aí que diminui mesmo, porque para o seu filho, né, você fala, mamãe, vou ganhar de você na corrida. Você não vai correr para ganhar do seu filho, de jeito nenhum. Você vai deixar ele Ganhar. ganhar. Então, isso... É isso, a questão do individual. Eu acho que parte do meu problema de ser muito competitiva de coisas bobas tem a ver com o esporte mesmo. Ser um esporte individual.
ao ponto de hoje eu ir treinar e não querer que ninguém treine junto comigo. Não, vou fazer, não quero não, deixa eu treinar sozinho aqui. Porque eu sei o meu ritmo, eu sei o meu alcance. E Uhum. se o outro não desenvolver tanto como eu e tal, eu já entendo. Ai, não, tá me Tá atrapalhando. atrapalhando, né? E a questão do esporte coletivo, acho que quebra um pouco Que é, isso, né? Tá? Então, vou ter que fazer alguma coisa coletiva, gente. é. Porque eu ainda tenho Faz. muito desse do... E é uma competição Ajuda. não com os outros, mas eu sou muito competitiva comigo mesma. Então, esses dias foi até engraçado. Eu vi uma vaga de estacionamento, eu olhei, não vai dar, vai, não vai, não vai. Enquanto eu não botei esse carro dentro dessa vaga, depois ninguém abria a porta, nem sair de um lado, nem do outro e tal, mas eu precisei provar para mim mesma que eu ia entrar ali naquela vaga. Então é meio complicado, né? Você mexer e o esporte, ele desenvolveu muito. Não, mas por outro lado, o esporte me fez ter respeito pelo outro, né? Uhum. Sim. Pelo o meu adversário, respeitar, entender. Tem Tem os dois os dois lados. Não lados. tem Os dois jeito. lados. E hoje em dia, quando alguém chega e fala assim, ah, Rebeca, vamos ali na piscina, você quer? Quem é o Vamos ver quem ganha. Eu doido? falo, não, depois de ganhar, deixa você ganhar. Não, mas eu não quero que você deixe, não quero que você me deixe ganhar. Não, mas deixa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, deixa você ganhar, não tem problema não. Vai. Eu não faria uma proposta dessa nunca. Eu tenho certeza que se você entrar na piscina, vai deixar um monte de gente para trás aí. Não, mas hoje em dia, meu esporte é outro, não tem jeito. Mas você faz alguma atividade? Musculação, sei que você faz. Um pouquinho. Ah, eu não estou conseguindo fazer, Falta de tá difícil. tempo. Uma falta de tempo não é. Eu não vou botar a culpa no tempo. A gente sempre fala, ah, porque eu não tenho tempo. Mas o que você faz tanto que você não tem tempo? Vai, me diga aí que eu Aí vou eu ver fico aqui. pensando, alguma É, coisa. né? Não, mas. Então, não vou dizer que é isso, mas é porque eu acho que depois de. Eu fiquei tanto tempo fazendo esporte e depois, logo depois, eu fiquei aquele. Na verdade, eu parei de fazer qualquer coisa. A gente está em 2023. 2000, desde 2021 que eu não consigo fazer nada. E então assim, a gente fica tanto tempo aí depois você começa a trabalhar, aí parece que o cansaço realmente vem E em às vezes você dobro, né? coloca algumas prioridades. Você fala, não, mas eu tenho isso para fazer hoje, eu tenho aquilo. Aí eu tinha que, no meu caso, né? Ah, eu tinha que treinar, mas eu tenho isso aqui para fazer. Também tem isso. E tem muita coisa que acontece comigo que eu faço assim. Eu lembro que eu acordava cedo, aí eu trocava de roupa e falava, não, que aí hoje vai dar para academia. Aí quando eu abria a porta, poxa, mas se o Zeus acordasse, era o tempo que eu ia ter para ficar com ele agora pela As manhã. prioridades. Aí não vou treinar, não. Vou ficar aqui, se ele chorar, eu tô Tô aqui. aqui. Prioridade, É, né? Tudo na vida. A gente acaba escolhendo um caminho em detrimento do outro. E essa relação mãe-filha, como eu falo, eu vejo minha filha, ela passa muito rápido. Às vezes eu me pego com saudade. Poxa, eu podia ter ficado em casa. Coisa que aconteceu em 2008 ou 2009, eu devia ter ficado em casa. Aquele dia que ela chorou no portão, né? E eu fui resolver alguma coisa. Mas a gente. faz parte da vida. Mas faz parte também, porque a gente quer dar o melhor para eles. O melhor, quando eu falo assim, dar o melhor não é nem questão material. O que a gente, o que a gente pode dar de melhor é o nosso tempo. Mas muitas vezes esse tempo é nosso inimigo, porque a gente tem que estar fazendo uma coisa para você poder estar colocando alimento, você está podendo pagar a educação. Ele é o primeiro neto? Ou ele Não, ele é o tem... segundo É o neto, dos segundo dois neto. lados. Ai, que bom. Ele E outra, fala pra gente um pouquinho do nome dele. Por que que você escolheu esse é nome? o Zeus. Zeus. Os Zeus eu escolhi porque o meu maior sonho era ir para uma Olimpíada e eu fui para as Olimpíadas de Atenas. Então, Atenas 2004 foi o marco da minha carreira, foi aquele objetivo, aquele sonho de Sonho menina. alcançado. E aí, quando eu estava grávida, antes de fazer o exame, eu falava que era menino, eu já sabia que era menina. Assim, sabia sim, né? A gente sente. E eu falava assim, eu queria botar o nome de algum deus grego, um nome grego, assim, por conta de Atenas. Aí eu peguei um livro, comecei a ver, e aí eu tinha visto Apolo, tinha visto Júpiter, tinha visto um monte de deuses. Tudo. E aí, quando falou assim,
quando chegou no Deus dos deuses, o Deus do Olimpo, aí eu falei, pronto, é Zeus. Vai ser Zeus. E aí, quando a gente fez exame que deu que ia ser um menino, aí perguntava, mas já escolheu o nome? Eu falei, já escolhi. Ixi, desde quando eu descobri que eu estava grávida, eu já sabia o nome. Qual que é o nome? Zeus. Ai, Zeus? Nome de cachorro. Eu falei, por que é nome de cachorro? Hoje o povo não tem criança para ter animal, para ter cachorro e trata como filho. Então vai ser lindo, que eu adoro animal também. Tem, você vê, tem Thor também, eu acho tão bonito. Não, eu tinha uma amiga que botou o nome da cachorra de Rebeca. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar, ai, que nome horrível, você vai botar meu nome na cachorra, não é meu nome? Então, assim, eu tenho que... E aí, eu lembro quando eu falei para minha sogra, eu falei, vovó, vai ser Zeus. Não, mas você vai mudar isso. Aí eu falei, não vou mudar aí Zeus e hoje, porque Zeus, é Zeus, é Zeus, é Zeus. E é tão bonito, né? Eu acho. Forte. É forte. Combina muito com a personalidade dele, porque que personalidade que tem ali, viu? E deixa eu te perguntar, você como irmã do meio, eu tenho todas as minhas reclamações como irmã do meio, né? Uma irmã mais nova, você tem irmã mais velha. A mais nova, como é o nome dela? Jéssica. E a mais velha? Aline. A quem você deu uma pedrada num determinado momento? Foi na Aline. Foi na mais velha. Foi na mais velha. Foi na mais velha. Eu ri muito da história de uma brincadeira que a pequena... Que o pequeno sempre quer brincar com a gente não, vai machucar. A gente quer proteger, né? Porque a minha irmã mais nova, ela é 4 anos mais nova do que eu. E 6 anos mais nova do que a minha irmã mais nova. Você veio juntinho. Então, assim, a diferença para mim e para minha irmã mais velha não é tanta. É o dobro que a minha irmã mais nova. Então, ela sempre... A gente já estava em outras brincadeiras, mas ela estava querendo sempre estar no meio da gente. Eu falei, não, ela não vai brincar, porque ela vai machucar. Vão machucar ela. Mamãe, não, mas deixa ela brincar com a gente. Falei, tá bom, então na primeira bola que eu joguei nela, de propósito, para minha irmã ver que poderia ser outra pessoa. Que poderia ser outra pessoa. Aí minha irmã começou a chorar, e minha irmã veio e me bateu. Antes que minha irmã me bateu, aí vem aquela raiva de irmão, eu nem via. Só fui assim com a mão para baixo, peguei a primeira coisa que eu senti e joguei. Nem mirei. Se eu tivesse mirado, eu tinha errado. E machucou um pouquinho, né? Machucou. Porque quando minha irmã levantou, que eu vi aquele sangue na cabeça dela, na hora, aquelas horas que você pensa assim, putz, eu vou fugir para a Itália. Eu não sei por que é para a Itália, mas eu vou fugir para a Itália, porque meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar. Se não for meu pai, vai ser minha mãe. E eu vou morrer, porque eu matei minha irmã. Então, assim, é aquele desespero que vai. Você fala, meu Deus do céu. E aí, quando meu pai deu o grito lá de cima, ele vendo tudo, aí que foi que eu falei, não vou chegar lá em cima, eu vou morrer. Vou fugir para Itália. Eu falei, eu percebi. E é engraçado que na hora eu pensei, eu falei, eu vou fugir para a Itália, mas por que eu pensei na Itália? Então, a gente entrou nessa história das irmãs, porque a gente tem um recado aqui de uma delas para você. Eita! Deixou um recadinho aqui para você. E aí eu falei, vamos relembrar essa história, porque realmente foi muito engraçada a história. Vou pedir pro Thiago dar um jeitinho de colocar aí pra gente ver o recado, que é uma delas tem para você. Bom, falar que a Beca significa para mim, ao mesmo tempo muito difícil, ao mesmo tempo muito fácil. Fácil porque ela é um grande amor na minha vida. É minha irmã, uma das minhas irmãs, nós somos 3. E ela é um dos pedaços que me completa, junto com a Jéssica. E o difícil é porque ela está em vários contextos, tantos contextos na minha vida, como referência de força, como referência como mulher, como referência de mãe. Então, Beca, você significa muito para mim. Você é meu porto seguro em vários aspectos, você sabe disso. E eu espero que eu possa, no mínimo, fazer tudo que você faz por mim. Um beijo, te amo, bruxa. Amei esse final, ela tá emocionada. Bruxa, tipo, não vou... Mas as minhas irmãs são minhas melhores amigas. Elas são realmente assim... E por ser irmã, a gente tem uma ligação tão forte quando é pequena e briga muito. Uhum. Mas você vai vendo ao longo da vida, vai passando o tempo que
é um vínculo, é um negócio tão maluco, né? Que não vai só aumentando, o amor vai só crescendo. É, Admiração, carinho. tudo, porque quando você é pequeno, você não está em perigo. Quando você está em perigo, as três vão se lascar, né? Assim, iam ficar de castigo, iam apanhar, não sei. Então, assim, e quando você cresce, que você realmente está em perigo, é claro que a gente tem os nossos pais, mas elas são os primeiros braços, porque quando a gente está com alguma coisa assim, eu liguei, mas não liga para meu pai e para minha mãe, né? Porque senão eles têm um troço, infarto. Então, e quando os nossos pais forem, né, o nosso maior consolo vão ser os irmãos, porque afinal de contas foi o pedacinho deles que ficou ali em cada um de nós. Então é por isso que é gostoso. E eu tenho irmãs assim que eu não tinha como pedir melhor para Deus. Eu sei que tem gente que tem amigos que são muito mais irmãos do que os laços de sangue, mas nesse quesito eu posso falar que eu tenho irmãs de verdade. Estão sempre juntas. Sempre, sempre. Não importa se a gente não se fala todos os dias ou se não se vê, não consegue se ver toda semana, mas Aí eu com minhas irmãs, a gente relembra muita coisa do passado. Há um episódio do Chaves que a gente assistiu, não sei. É bacana você ir resgatando é, certas besteiras, umas é muito legal. brincadeiras que tinha quando era pequeno. Aí vê um negócio no Instagram, uma marca a outra. Tu lembra disso aqui? Aí lá em casa tem um tal de voltar aos anos 90. Que página de coisa É, antiga a gente marca. Você viu isso aqui, tá? E aí, a gente é muito é velha. muito legal. Tem um canal no YouTube que é só, né, que é de tudo dos anos 90, das propagandas, dos Exato. brinquedos, Tu lembra das quando a gente músicas, não sei o que a quê. gente se vestia, não sei o que lá. E, eu acho bacana essa relação. E a mesma coisa, a diferença minha para minha irmã mais nova são 3 anos, para minha irmã mais velha, acho que são tem quase 4 anos. É mais ou menos a sequência de vocês. Então, assim, é muito bacana. Muito bacana. Uma É, relação que depois, legal. com o tempo, você vai. Eu falo assim, às vezes eu não brigo por coisa minha, mas com a minha irmã, por conta da minha irmã, eu brigo. É. Às vezes falo alguma coisa de mim, eu nem ligo, mas às vezes fala da minha irmã, você passa a ter uma, né, Aquela coisa é igual é, as minhas irmãs. A minha irmã mais nova ela é mais tranquila, ela é mais zen. A gente até brinca que o mundo pode estar explodindo aqui atrás, que se ela estiver numa mesa aqui, ela só vai fazer assim, vai voltar e vai continuar ali do jeito que está. Não, não vou me levantar daqui, não. O mundo que pare, porque eu não vou me levantar certa daqui. tá ela, É, certa tá ela. e a minha irmã mais velha ela já é mais aquela que realmente vai, briga e fala e Mais toma. preparado. A minha irmã mais nova, ela é mais fechada assim, mas ela é emotiva, no sentido de, se falar de mim, aí ela vai olhar, vai ficar com aquela cara feia e não vai fazer nada. Mas se falar de mim e eu chorar, ela toma partida. Agora, minha irmã mais velha, se falar no meu nome e ela já está em cima da pessoa, a pessoa, calma, nem termina de falar o que eu ia falar. Não, Só, mas você ia falar alguma coisa. mas eu tô aqui. É desse Eu, jeito. uma onça. É uma onça. Aquela ali é. É de que signo? Ela é de último Não. dia de Escorpião e primeiro dia de Sagitário. Eita, É fogo. é brava. Aquela ali é brava. Vixe Maria, aquela ali é. E deixa eu te perguntar. Quero te fazer essa pergunta, talvez não sei se seja tão agradável para você, mas eu tenho acompanhado, como eu te falei no seu documentário, vi muito depoimento dos advogados do seu caso. Como que está o processo hoje? O processo lá da Corte Interamericana, Direitos Humanos. É, Você tem acompanhado isso? agora a gente está aguardando ainda uma decisão lá do Supremo Suíço, porque a gente primeiro tem que dar uma entrada no Supremo Suíço, independente do resultado que for lá, porque o Tribunal de Direito, a Corte de Direitos Humanos,
aceitou o meu processo, mas eles só podem julgar com uma decisão da última instância Entendi. deles. Mas eu acho que agora as coisas vão andar mais rápido, até porque a doutora Flávia se tornou a primeira advogada do Brasil, a primeira, não, ela não é a primeira mulher, é a primeira pessoa formada em direito, especialista em direito esportivo, com doutorado em direito esportivo. Então, ela começou a fazer o mestrado por minha causa e depois já emendou um doutorado. Ela já, enquanto a gente está aguardando, vou fazendo. E hoje é doutora de verdade mesmo, assim, com aquele carimbo do esporte. A gente tem muito orgulho por ser uma mulher. E eu acredito que agora ele vai caminhar mais rápido lá. Mas é porque é muito ainda burocrático, você precisa ter o advogado suíço. E aí ela tá tentando fazer alguns acordos, porque ela que quer apresentar a tese e tudo, porque ela sabe que não vai ser como alguém que não acompanhou todos esses anos, não escreveu, não fez. Então, E assim, olhando pela ótica do direito mesmo, é dolorido, porque você percebe que muitas coisas erradas foram feitas. Eu sei que, inclusive, os advogados deixaram muito, muito claro que, infelizmente, retomar a situação não tem mais como. Mas evitar que isso novamente aconteça é possível, eu tenho certeza. Em que pese a demora, vai haver uma mudança nas coisas, vai haver uma mudança. Então, talvez a gente não consiga resgatar tudo que a Rebeca deixou de viver ou toda aquela situação. Mas a gente vai ter a Rebeca como o ponto de mudança. Sim. Então, assim, eu acredito. Até porque você está sendo muito bem orientada com ótimos profissionais, em especial a doutora Flávia, mas que isso vai ser uma mudança mesmo, que isso vai ser um resgate. E é tão maluco, porque... E eu vou fazer uma comparação que eu fiquei muito preocupada em comparar, mas não tem como não comparar. A Rebeca foi banida do esporte, certo? Então, a Rebeca não pode mais nenhum tipo de atividade no aspecto profissional, não é isso? E aí, um dos advogados, que agora o outro rapaz, que eu não me recordo o nome. É o doutor Luiz. Doutor Luiz. Bateu muito nessa tecla que um bandido consegue pagar a sua pena e voltar. Eu trabalho com concurso público também. E a gente teve há alguns anos aí um problema com um dos rapazes que cometeram aquela barbárie com o índio Galdino. E questionou-se muito isso. Se ele poderia assumir um cargo público na área de segurança pública e tal. E muito se questionou pelo que fez e que seria meio contraditório. Mas mesmo assim, conseguiu, todos, né, aqueles que migraram para o serviço público estão trabalhando, e é onde você começa a ver certas contradições, falando de Brasília, falando de pessoas, de personalidades de Brasília. Então, você começa realmente a comparar uma coisa, o peso de uma coisa com o peso da outra coisa, é onde a conta ela não vai fechar. É muito desproporcional. É muito desproporcional. Principalmente... Você sabe dizer se isso aconteceu com outros? Não. É desproporcional esse peso, porque... Foi o que eu sempre falei, a justiça esportiva ela é a mais cruel de todas as justiças. E aqui ainda ficou provado que eles que trocaram a minha urina. E o juiz que lá do Rio de Janeiro, quando ele pegou todo o processo, porque eu respondi um processo criminal também. Por falsidade? Por falsidade, assim. E quando o juiz ele pegou o processo, ele já estava achando um absurdo aquele processo. Mas o técnico do laboratório falou que eles que trocaram a urina. Então, assim, ele falou, mas como assim vocês trocaram a urina? Porque a gente tem autoridade. Não, vocês não têm uma autoridade. E o próprio promotor, na hora, também quis fazer a retirada da denúncia, mas o juiz falou, não, o senhor vai fazer nos autos agora também, porque o senhor fez a denúncia, vai ficar até o final. Então, assim, realmente não existe. A gente não vive em um país em que existe pena perpétua, pena de morte. Pelo contrário, as pessoas brigam tanto por essa questão de direitos humanos, e eu realmente não tive direitos humanos
na minha época. Então, assim, eu considero que tem que se reaver muito essa questão do direito esportivo, muito mesmo. Até porque tanto o Brasil quanto a Suíça não aceita esse tipo de punição. É tão maluco É muito, você assim, banir alguém é muito... Não, com provas de que houve. sim, Eu vou chamar de engano, de equívoco. não, e até assim, Porque um próprio advogado suíço, quando ele pegou meu processo, ele falou, aqui, Rebeca, a gente tem dois problemas. Primeiro, porque você foi punida primeiro por um caso de 2007 e depois por um caso de 2006. Se você tivesse sido punido em 2006, por exemplo, o caso de 2007 não existiria. Então, assim, eles nem poderiam... o que me causa estranheza é porque foi uma corte da Suíça que te julgou, uma corte do esporte, e que entende da legislação, e assim, foi completamente contra isso. Já é um erro. E outra questão aqui também é que não existe na Europa, dentro do tratado dos países, onde a Suíça, onde todos eles legislam sobre uma lei suíça, inclusive a lei do seu próprio país também, ela se baseou nesse princípio da legislação suíça, uma pena perpétua. Porque não existe o que a gente chama de, que eles falaram lá de perdão, que é o que porque até nas penas perpétuas eles falam. tem um momento que se concede uma espécie de perdão mesmo. A gente teve isso aqui no Brasil no final do ano, sempre tem uma anistia, uma... Ele falou que quando você pega uma legislação americana, em países que existe a prisão perpétua, a cada 10 anos a pena tem que ser revista. Aquela pessoa é chamada, ela é revista aquela pena. Depois, mais 10 anos. Depois, mais 10 anos. Então, está sempre eles estão revendo aquela. Então, por que isso, no mais cruel dos crimes, Tem possibilidade. existe isso, sem a gente estar falando que existe uma prisão perpétua, que não existe. E no meu caso, onde eu fui absolvida aqui em todas as instâncias, ficou provado que eles trocaram minha urina, ninguém foi punido, ninguém. E eu tô deixado assim, sabe? Realmente, eu acho que eu ainda não consegui achar um adjetivo. Mas não tem. E você vai olhando, e você vai tentando achar uma explicação, e você fala, não tem explicação. Não existe explicação para isso. Você foi inocentada. E aí eu acho que já começa daí, isso tinha que ser amplamente divulgado, assim como foi amplamente divulgada a situação. Meu Deus, e alguma coisa precisava ser feita. Mas a gente vê o tanto que a mídia é cruel. Eu vivenciei isso esse ano também, quando eu fui nomeada para o Parque da Cidade como administradora, e a Globo publicou uma chamada em uma matéria falando nova administradora do Parque da Cidade, Rebeca Guzmão, participou de atos antidemocráticos. Então, assim, quem lê aquela matéria liga o meu nome ao que aconteceu no início de janeiro aqui. E pegaram uma foto minha do 7 de setembro do ano passado, onde eu estava em campanha, onde todo mundo que estava candidato estava na esplanada dos ministérios no dia 7 de setembro. E colocou a foto e botou na matéria: a Rebeca Guzmão participou de ato antidemocrático do dia 7 de setembro. Aí eu até olhei e falei assim, nossa, gente, 7 de setembro foi ato antidemocrático? Sério? Porque eu fui para a esplanada fazer campanha, tinha gente de todos os lados, tinha vice-governadora, governador, tinha deputados, candidatos, todo mundo. Eu sempre fui todos os anos para ver a Esquadrilha da Fumaça. É um costume, né? Que a gente... Né? E aí, simplesmente,
a Globo ficou batendo por isso, e aí a minha exoneração saiu, né? Porque já estava virando um desgaste muito grande. E as pessoas já estavam questionando muito se eu estaria participando. Falei, caramba, é sério mesmo que... Então, você vê o tanto que a mídia ela é cruel. Porque uma pessoa que escreve uma matéria dessa, primeiro, ela já escreve sabendo que é mentira, ela já escreve sabendo que é sensacionalista, ela já escreve sabendo que, poxa, eu vou, quer ver, eu vou derrubar essa pessoa, vou ficar batendo até derrubar. Então, assim, e troca de quê? Foi muito rápido, né? Acho que no dia seguinte ou no outro dia já... Então, assim, mas baseado numa matéria mentirosa, entendeu? Então, assim, e que você não tem direito de resposta, não tem direito de falar. E aí, quem é que aparece para te defender nessas horas? Para falar, não, tá, ó, não foi nada disso, tem nada disso aqui. Ninguém não aparece, sabe? Então, assim, infelizmente, o ser humano, ele é muito, muito pobre de sentimento, de espírito. E quando a gente acha pessoas que realmente são ricas nesse sentimento, nessa questão, o que é que eu falo? É a gratidão, é o respeito e é a sabedoria. Então, assim, eu hoje em dia parece que eu não vou mais me chatear com nada, com coisas, porque o que eu já passei e eu tenho que toda hora estar me reinventando por coisas e coisas. Então, Futuro. Rebeca, tem algum projeto? Está pensando em alguma coisa já? Alguma coisa engatilhada? Tem alguma área que você já está direcionada? Ou só crescer seus projetos atuais? a gente quer amplificar muito essa questão do projeto da saúde mental, não só aqui para o Distrito Federal, mas ampliar para o Brasil mesmo, para fazer esse trabalho, para fazer essa corrente, para ter pessoas também junto conosco nessa guerra, porque é uma outra guerra que a gente está vivenciando agora. E é isso, é cuidar da cabeça das pessoas e da nossa também. Da nossa também. Mas, Rebeca, eu queria que você soubesse que a gente realmente teve muito prazer em te receber aqui. Eu que agradeço Nosso mais uma tempinho vez o convite. já está finalizando e que sua história, apesar de tudo, eu olho para você e eu fico visualizando assim, que só uma pessoa especial. É meio maluco falar isso, mas poderia ter passado por tudo que você passou. Porque você vai olhando a vida, vai isso e vem aquilo. E é aquela história, né? A cruz não é para qualquer um. Então, só uma pessoa muito especial. E transformar essa dor em algo que vai ajudar outras pessoas. Eu sei que esse trabalho ainda vai, essa questão, principalmente da saúde mental, ela ainda esse projeto ainda vai se expandir mais. A casa aqui está aberta, sempre que você quiser voltar, se você quiser trazer seu projeto, se você quiser tirar um dia para conversar só sobre esse assunto, a gente está aqui super à disposição para tudo que precisar. Obrigado. Você agora faz parte do nosso time das 11. Se estiver passando Com por aqui, certeza. foi uma segunda-feira, Que quiser bacana. entrar, fique à vontade, viu? Obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite. E não me sinto especial. Eu falo que eu só sou mais uma no meio de tantas histórias. A minha é só mais uma no meio de tantas histórias lindas que eu sei que tem. Cada um é único. Isso daí, com certeza, cada um é único. E eu falo que a minha diferença, o que me diferencia só é que as pessoas elas têm liberdade para fazer o que elas amam, o que elas quiserem fazer, o que elas sonharem fazer. Eu tive isso tirado de mim. E o que me diferencia delas é exatamente isso. É que elas podem ainda ter aquele sonho que elas acham que elas não são capazes de conseguir, que a gente sabe que são, basta só que ele está lá.
Mas eu também, hoje vou falar que você estar no bastidor também não é ruim, porque melhor do que você ganhar uma medalha, você ajudar alguém a conquistar sua medalha, seja no esporte, seja na vida, seja aonde ela desejar. Só estou aqui cumprindo um papel e uma oportunidade que foi me dada. E que você continue. E eu vou repetir o que eu falei no início. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui, né? E que pode levar esse seu trabalho. E aí, cada mente que você resgata é uma medalha que você está juntando com as que você já tem. Porque você sempre vai ser, sempre, as medalhas sempre serão suas. Talvez não estejam fisicamente, Então, mas... pior é não, esse daí ninguém ia tirar, não. Quem ia tirar? Quem ia tirar a medalha de uma onça? Quem ia tirar a onça da medalha? Quem ia tirar? Então, assim, não deixe, não. Quiser pegar uma medalha lá em casa, passa pela onça. Soubesse falar, tira uma foto, traz aqui pra gente ver. Mas o prazer é meu e eu vou cobrar de você também, você nos palcos, para lá te assistir. Voltarei. Faço questão de ter sua presença lá. Até porque eu sei que você entende muito aí. Teve uma época que estava aí bem... Foi na época que você foi modelar, que você pegou aquele período de treino. Na verdade, na época que eu estava modelando, eu tinha... Porque, assim, eu perdi muito peso com a depressão. Eu tive uma depressão que me engordou muito, tive uma que eu perdi muito peso. E quando eu perdi muito peso, foi justamente a época que eu comecei a modelar. Só que eu comecei a encorpar de novo porque o esporte voltou a ser uma das formas do meu tratamento também. Que os médicos tinham pedido que eu voltasse a fazer atividade, até porque tinha perdido muito peso e precisava recuperar a massa muscular. E então a gente se juntou, eu juntei com uns amigos e que me davam esse apoio, que eram esses anjos que estavam ali comigo o dia todo também. E voltei a praticar esporte. Então, a gente quer trazer até aquela memória, volta tudo muito rápido, né? E sempre me falam isso, no caso da musculação, porque a musculação é muito ingrata. É só deixar de fazer que você perde tudo que você ganhou. Eu já vejo de uma outra forma. Eu acho que às vezes você perde aquilo que você nunca teve. Exatamente. Porque Exatamente. ou seja, você não perdeu, na verdade você não tinha nada. Não tinha. Porque efetivamente o corpo teve momentos da minha vida que eu parei e que, obviamente, teve uma diminuição, mas foi muito rápido depois a retomada. Mas é porque, obviamente, anos e anos, né, ali. Exatamente, é a memória muscular que o atleta tem. O que foi construído em anos pode ser derrubado, assim, em meses. Mas quando você constrói, você não precisa quebrar a base de novo. Basta você fazer ali realmente colocar ali uns pilares mais fortes. Mas a base não. Rebeca, muito obrigada. Muito obrigada, muito muito obrigada mesmo. Olha, eu inclusive peço a todo mundo que veja um documentário da Rebeca, porque tem muita coisa ali. Tem muita coisa aí. E posso falar uma coisa que me chamou a atenção no seu documentário? Como é o nome do diretor, Renato? É o Renato Capucci, o menino maravilhoso. Ele não é daqui do Ele é daqui, ele é daqui de Brasília. É uma pessoa que realmente ficou fascinado com a história e fez isso. Ele sabe, Renatinho, você sabe que a gratidão é por essa e por outras vidas que vem a você, porque realmente ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Eu vou te falar coisas que eu mais gostei do documentário. As duas imagens, as duas Rebecas, quando elas se unem. E teve um detalhe que me chamou a atenção. Foi a primeira coisa que eu reparei. O mar na abertura, que está bem agitado. Você viu como que e a sensibilidade de alguém montar uma coisa, aquilo ali me tocou. E me deu uma certa angústia de ver aquele mar agitado. Como se ele te mostrasse, talvez, o que tivesse dentro de você. Aquela angústia, aquele mar. Porque aí a gente fala de Rebeca Guzmão, a gente vê piscina.
piscina não tem aquele movimento todo. Uhum. E aí ele colocou como se fosse um mar, não sei, um rio que tá bem agitado. Aí você vê são a sensibilidade da pessoa que tá ali botando numa imagem, tá, tentando colocar o sentimento. Sim. E ele fez isso sem R$1. Ficou muito sabe? bonito. Ele e o Júnior, que o Júnior ajudava ele a fazer as edições, mas ele basicamente era com a câmera ali do celular. As imagens, tudo, né? De você criança, adolescente. E o interessante é que eu fui lembrando também das coisas que ela me dá, 94, 2004, 2006, Olimpíadas, Fernando Scherer. Aí você vai resgatando também um passado, imagens de Brasília. É estranho. É estranho, quando eu digo estranho, é porque toca demais. Vem as memórias de muita coisa. E a ideia era fazer uma série com vários capítulos. Mas ele pegou, juntou tudo, porque ele falou assim, é bom que as pessoas vão assistindo de pouquinho em pouquinho, ele pausa e vê, depois volta. E eu não consegui, eu realmente, vai te puxando, né, para você ir vendo, quando você vê, acabou. É muito legal, né? E a partir próxima. Bom, já deixo aqui registrado, se possível, uma continuidade. Tá vendo, Renatinho? Olha. Do documentário, porque aí, né, aí acabou o documentário. E agora? E o processo, como é que tá? Mas isso como é que tá? Mas e agora? Os projetos dela? A questão da saúde mental. Sim, Poderíamos ter mais um documentário agora. Documentário. Quem sabe a gente não faz aí um documentário sobre a saúde mental dos nossos jovens. Para eles verem daqui a um tempo, tanto que eles eram fortes, eles só precisavam realmente de ajuda, para eles ajudarem outras pessoas. Então, isso é realmente muito bacana. Gostei muito do documentário. Primeiro eu queria ir atrás do livro, aí não consegui encontrar o livro. Poxa, era para eu ter trazido um livro para você. Não acredito. Não, mas tá guardado, tá guardado. E aí eu fui, não sei aonde, na leitura, perguntei para todo mundo, porque eu queria logo o livro, não queria pedir, né, para chegar depois, eu queria livro. Aí a gente, não, mas tem um documentário, então vamos atrás do documentário. O documentário ele é mais completo, assim, mais completo em detalhes, porque assim, claro que o livro assim, tem a minha narrativa ali de cada dos momentos, mas o documentário ele traz a minha infância, aquela coisa de vendo, tinha muita coisa para colocar, nossa, Renata, tinha separado várias coisas bacanas assim. Ele pegou a parte mais importante da questão do processo e aí a gente coloca aquelas 3 reticências para dar continuidade. Mas eu realmente gostei bastante. Gostei muito dessa parte, explicadinho como foi, o que aconteceu, o processo, os advogados, a visão deles. É quando você tem a parte jurídica, né, a parte de quem está no processo, na verdade, quem tem a visão do processo é completamente diferente. Ficou muito bacana. E talvez eu não digo necessariamente amor, mas o apego que os profissionais têm com esse caso, com esse processo. Você tem pessoas ali que acreditam mesmo na possibilidade de mudança e que... É porque a Flávia, ela foi muito persistente, porque quando ela conversava com os advogados falavam, não, você está certa, mas como é que você vai mudar isso? Então, assim, ela acreditou desde o início. A pedido de uma pessoa que é muito especial para mim, que é o esposo dela, o doutor João Zanini, e ele trabalhou também nessa parte antidopagem, no Comitê Olímpico, foi para as Olimpíadas também, então ele sabe como que funciona, como que é o sistema, e ele pediu muito para que a Flávia pegasse esse meu caso, porque ele sabia da sacanagem que tinham feito. Então, ela quando começou ela até brinca, que ela fala que quando ela me conheceu, que ela começou a ler o processo, ela não acreditava tanto, mas quando ela começou a ver realmente que as coisas estavam muito esquisitas, aí ela, não, agora eu também quero saber tudo aqui do E até porque assim, é tão surreal que você vai vendo aquilo. É muito surreal.
o sistema, a gente vê quando tem atletas que denunciam. O sistema realmente, você ir contra o sistema é muito difícil. Você, quando faz uma denúncia, você pega ali aquelas provas, a denúncia de que ó, vocês ajudaram a cobertar, nós vamos denunciar, aí a corda não arrebenta para o lado mais fraco, que é do atleta, né? Mas, É por isso que às vezes você vê casos de, vamos pegar a situação de assédio sexual, abuso, tal, que demoram anos a serem descobertos, Sim. porque quem é o atleta para falar? Que apoio ele vai ter se ele falar? Uhum. Quem é que vai ficar do lado dele se ele falar? Então, Exatamente. assim, é aquela história de mudanças precisam ser feitas. E eu tenho certeza que você vai fazer parte, seu nome vai ficar marcado também pelas mudanças, assim, eu espero. Tomara, se for para ajudar. Isso, nada, eu tenho certeza, nada disso vai ser em vão. Vai ter, sim, algo muito maior por trás de tudo isso. Mas já não foi, porque o que eu tenho lá em casa eu não teria se eu estivesse nadando, né? Muito obrigada, Eu que de agradeço, coração. eu que agradeço. Nossa Obrigada onça, mesmo. campeã olímpica, sempre. Obrigado. Gente, tchau, um beijo para vocês. Meu muito obrigada. Rebeca, você quer despedir dos nossos espectadores? Quero deixar meu beijo especial. Suas redes sociais, tudo que você tiver. Falar tudo. Falar tudo. Até dar também se inscreverem lá no canal do documentário, que é Rebeca Guzmão, o outro lado da história, no YouTube. Minhas redes sociais é @Rebeca Guzmão, no Instagram. E o Facebook, a página do Facebook é Rebeca Guzmão. Mandar um beijo, deixar aqui meu beijo especial para o meu pequeno, que fica agoniado que ele quer vir em todos os podcasts, para o meu esposo, para minha família, minhas irmãs. Bruxa Véia, obrigado aí pela sua mensagem, obrigado, você realmente... Você é que é a minha inspiração. E queria deixar um beijo para todo mundo que sempre me deu força, por todo carinho, por tudo. Um beijo para todo mundo. E um beijo para você, maravilhosa. Obrigada mesmo. Obrigada. Muito sucesso, mais sucesso ainda. Só que você merece. Amém. Para todas nós. Para todas nós. Gente, um beijo. Até segunda-feira que vem. Fiquem atentos aí, canal do YouTube do Podcast das Onças. Assista mais o podcast da Rebeca. Indica aí para todo mundo, que eu acho que vale muito a pena. E o documentário. Não deixe de assistir. Beijo.